Temos aí a honra de receber o Geraldo, que veio falar um pouquinho pra gente, né, da experiência, do contato dele com o Chico Xavier. Então a casa está um pouco cheia. Eu queria pedir para as pessoas que não são trabalhadores, que precisam estar mais na beiradinha mesmo, para ocupar os lugares daqui do fundo, porque às vezes chegam pessoas atrasadas e acaba incomodando para chegar nos lugares. Então tem algumas cadeiras vazias aqui, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, algumas mais aqui no cantinho. Então, quem não tiver que se movimentar, às vezes está com criança ali na evangelização, é bom ficar mais na beiradinha mesmo. Mas quem não tiver que movimentar durante a reunião, ocupar, né, para as pessoas na hora que chegarem não incomodar. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai de bondade, misericórdia, sabedoria e justiça. Jesus, nosso mestre e amigo. Maria de Nazaré, mentores da Casa Girassol, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo. Que Jesus esteja conosco, abençoando e iluminando, encarnados e desencarnados, aqui presentes, e todos aqueles que necessitam do amor, da luz e da paz. Senhor Jesus, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Agora vão ficar à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. É uma alegria e uma honra muito grande receber o convite de vocês para vir aqui nessa quinta-feira trazer um pouquinho do que nós experimentamos na convivência com o nosso querido Chico Xavier. E quero que vocês fiquem totalmente à vontade. Quem quiser perguntar pode levantar a mão, pergunta. É mais um bate-papo dentro dos conhecimentos espíritas cristãos que a gente vai fazer aqui, tá bem? Eu vou me apresentar ligeiramente para quem não me conhece. A minha família materna, família Machado, é de Pedro Leopoldo, a cidade natal de Chico Xavier. As famílias muito amigas, a família Machado e a família Xavier. A casa onde o Chico nasceu era uma casa de meia, metade era do pai dele, metade era do meu tio bisavô, Eliseu Correia. Então, o Chico dizia, a gente tem isso inclusive em carta, que a minha bisavó, Georgina Cândido Machado, era a melhor amiga da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. E meus tios avós, minha avó foi colega dele no grupo escolar de Pedro Leopoldo. E os irmãos dela, no total de 7, todos são espíritas, foram espíritas, hoje já estão no mundo espiritual, né? E eu cresci nesse ambiente que a família é muito, muito festeira, muito amiga e tem muita reunião. E eu cresci nesse ambiente, ouvindo desde pequenininho, ouvindo as histórias de Chico Xavier, né? As histórias da bondade dele, da caridade dele, da mediunidade dele, que os meus familiares, a começar da minha avó e seus irmãos, e depois os primos de minha mãe, né, todos experimentavam ao longo do tempo. E eu ficava assim, muito interessado de conhecer o Chico, porque eu imaginava, gente, que homem diferente é esse, né? Que a gente vê, não tem muita notícia de uma pessoa como ele, obviamente. Então, quando eu fiz 14 anos de idade,
através de uma prima, ele me mandou um livro que chama-se Coragem. E eu gostei muito do livro, então passei a escrever para ele. Eu escrevia pequenas cartas, mas eu imaginava assim, gente, ele é um homem tão ocupado, um homem tão com tantas responsabilidades, que ele não deve ter tempo, né, de responder uma carta. Então eu punha só um amigo. Eu pensava assim, não vou pôr nem remetente. Eu sabia que ele tinha uma caixa postal em Uberaba, caixa postal número 56. Eu subscritava lá esse endereço e assinava um amigo. Eu agradecia a ele, agradecia a bondade dele, agradecia o que ele significava para a humanidade, agradecia a mediunidade dele, que através da mediunidade de psicografia, meus familiares tinham recebido várias mensagens, mas não falava família, não falava nada. Só colocava assim, um amigo, e mandava no correio. Mal imaginava eu que ele lia essas cartas, né? E passaram-se os anos, eu residi em Belo Horizonte, ele em Uberaba, e eu com vontade de conhecer o Chico. Mas nunca que dava, porque não tinha. Ele vinha a Pedro Leopoldo, mas geralmente quando ele estava aqui eu não estava, ou meus pais não deixavam que eu fosse a Pedro Leopoldo conhecer, enfim. Até que uma tia-avó, chamada Nair Machado Pascoal, me ligou. Ela residia em São Paulo, tinha sido amiga de Chico desde criança. Ela nasceu em Pedro Leopoldo em 1914. O Chico era de 1910, né? Então ela conviveu com o Chico desde a sua infância. Aí ela falou comigo assim, ó, Geraldinho, vem para São Paulo porque o Chico está vindo lançar 2 livros aqui. E eu vou trabalhar no lançamento dos livros dele e você vai me ajudar na tarefa de arrumar os livros para ele autografar. Porque vai vir muita gente e o centro, era o Centro Espírita União de São Paulo, que na época era o maior centro de São Paulo. O centro precisa ter muito trabalhador para organizar os livros. Eram 2 lançamentos de livros, né? Então eu fui feliz da minha vida, né? Fui para São Paulo, fiquei hospedado na casa da tia Nair e nós fomos então no dia 14 de outubro de 1981, há 35 anos atrás, né? Outubro que vem vai fazer 35 anos. Eu tinha 19 anos naquela época. Comecei, para mim foi assim, um acontecimento, né? Eu ia ver pela primeira vez Chico Xavier. E aí foi muito curioso porque foi sofrido, porque eu tinha que trabalhar muito primeiro para depois cumprimentá-lo, né? Eu já comecei no trabalho. Então nós chegamos no centro, era por volta de 7 da noite, a reunião ia começar às 8 da noite. Por volta das 7 horas da noite nós chegamos e a reunião começou pontual. O Chico chegou pontualmente às 20 horas no salão, era um salão enorme, que tem lá até hoje, e aconteceu que eu fiquei numa mesa aproximadamente 3 metros dele, de distância. Doido para levantar da minha cadeira e ir lá, né, abraçar o homem, mas não podia. Eu estava trabalhando, carimbando o livro, abrindo o livro, para deixar o livro pronto para que ele pudesse já subscritar a dedicatória dele às pessoas. E eu fiquei já muito impressionado com aquele homem. Por quê? Porque a mesa era comprida, né? Aí quando chegava no Chico Xavier, interrompia a mesa. Era uma cadeira confortável, obviamente, para ele sentar, e do lado direito dele tinha umas senhoras trabalhando, pegando uma série de rosas, e ele pedia a essas senhoras que ele queria entregar uma rosa para cada pessoa que fosse abraçá-la. Mas ele tinha uma exigência. Ele ia entregar a rosa sem espinho. Então essas senhoras que estavam do lado dele, as paulistanas, né, amigas dele,
ficavam com alicate tirando os espinhos do caule da rosa, porque ele falava que ele não queria ferir a mão de ninguém, né? E o que eu fiquei mais impressionado é o seguinte: era um senta, levanta sem parar, porque ele não entregava o livro, a pessoa chegava com o livro para ele, primeiro, ele não recebia a pessoa sentada, ele sentado. Ele se levantava para cada pessoa para cumprimentá-la, em primeiro lugar. Olho no olho, né? Abraçava a pessoa, conversava com ela um pouquinho, um dedo de prosa, se sentava para autografar o livro, mas não entregava o livro sentado, não. Ele levantava de novo para entregar o livro de pé para a pessoa. E nessa hora oferecia a ela, então, uma rosa. Vocês imaginam isso? O homem nessa época tinha 71 anos de idade. Levanta, abraça, conversa, senta, autografa, levanta de novo, entrega o livro, entrega a rosa. Aí a próxima pessoa, essa função, gente, durou 11 horas e meia. Porque a reunião começou pontualmente às 20 horas e terminou às 7h30 da manhã do dia seguinte. E o Chico Xavier era uma máquina de abraçar as pessoas com a maior alegria possível, né? Não pensem vocês que ele estava lá cansado, nada disso, era a maior alegria, a maior energia, né? E ele abraçava cada um com a mesma alegria. O último ele abraçou com a mesma alegria que recebeu o primeiro. E aconteceu um fato que eu presenciei muito curioso, porque não parava de chegar gente. Nós estamos falando de São Paulo, capital, né? Maior cidade brasileira. Não parava de chegar gente, porque correu a notícia na cidade que Chico Xavier estava lá. Então vocês imaginam, São Paulo é gigante, né? E não parava de chegar gente no centro. Às 4h30 da manhã, o presidente do centro, que é o Francisco Galves, nosso amigo, chegou perto da minha tia-avó, que estava ao meu lado, e falou assim com ela: Nair, eu mandei fechar os portões. E ela falou assim: mas por que, Galves? Não, porque não para de chegar gente. E o Chico deve estar cansado e tudo. Mas aí ela falou com ele assim: mas o Chico não vai aceitar isso. Não, mas nós não contamos para o Chico, não. Aí ela riu. Ah, vocês não contaram. Não, então você aguarda. Daí a uns 2, 3 minutos, o Chico estava a 3 metros de mim, né? Então o Chico se levantado, ele vira-se para o Galves e fala assim: Galves, ô Galves, meu amigo, vem cá. Chamando o Galves. O Galves chega perto dele e ele fala assim: meu filho, faça o favor de abrir os portões. Porque enquanto eu estiver aqui, enquanto tiver uma pessoa na fila, eu estou aqui para recebê-la. De modo que eu peço a você que abra os portões. Esse era Chico Xavier. Não é? Não, para o amor, para a caridade, para o serviço de Jesus, não tinha horário. E ele recebeu todo o resultado. O Galves desceu as escadas, foi lá, abriu o portão e a reunião durou mais 3 horas. Porque de 4h30 da manhã às 7h30 continuou chegando gente. Quando chegou então a minha hora, às 7h30 da manhã, eu fui dos últimos da fila, né? Às 7h30 da manhã, aí já tinha pouca gente na fila. A minha tia então disse: agora você que trabalhou vai ter o salário da paz. E o salário da paz vai ser conhecer o Chico. Vem cá que eu quero te apresentar a ele. E eu entrei assim, aflito, né? Para abraçá-lo. Depois de 11 horas e meia, aliás, somando 1 hora de preparação, 12 horas e meia de serviço, né? Então a gente entrou na fila e quando então ela foi falar meu nome para ele, ela apresentou: Chico, este aqui é... Ele falou meu nome. Eu ainda meu nome de
de família, né? Meu pai chama Geraldo, meu avô é Geraldo e eu sou o Geraldinho, né? Claro. Esse aqui, esse é o Geraldinho. Meu filho, eu já te esperava há algum tempo. Agora, e eu assim, está de choque, né? Como que ele sabia o meu nome? Porque assim, não falei, o meu primeiro encontro com Chico Xavier, eu não falei uma palavra sequer. Eu só chorava, porque ele falou assim comigo: meu filho, tem duas coisas que eu nunca entendi em você. Você já pensou se eu vi isso do Chico? Eu fiquei está de choque, né? Meu Deus do céu! O que esse homem vai falar? E ele nem estava lembrando das cartas que eu escrevia para ele. E ele então disse-me assim: você me escreve cartas tão lindas, que me fazem tão bem. Mas eu nunca entendi duas coisas. Em primeiro lugar, por que você nunca as assinou? Lembra-se que eu disse que eu assinava um amigo? Segundo lugar, por que nunca colocou o remetente para eu poder te responder? E eu fiquei literalmente em estado de choque. Eu não sabia o que responder. E ele então, com muita graça, pediu licença às senhoras que estavam do lado dele e falou assim: olha, vocês vão me desculpar, mas para os netos, estava eu e minha prima Regina, para os netos da Carmen eu não posso dar uma rosa só. E pegou uma abraçada de rosas e me entregou, e outra abraçada de rosas e entregou a Regina, minha prima. Lembrando minha avó Carmen Machado dos Santos, que tinha sido colega dele de grupo e que já estava desencarnada nessa ocasião, né? Isso foi em 1981, ela desencarnou em 1968, eu tinha só 6 anos de idade, era uma pessoa ligadíssima em mim, e eu a ela. E aí ele vira-se para mim e falou assim: meu filho, vai lá em Uberaba conhecer nossas tarefas. Não precisa dizer que daí 15 dias eu estava lá. Não esperei nem um mês para ir a Uberaba, né? Eu queria conhecer a tarefa de Chico. E Chico Xavier, gente, eu acho sinceramente que não, é um anjo que desceu à Terra. Um ser angélico que se fez homem para testemunhar na íntegra, testemunhar em toda a sua existência a doutrina espírita como consolador primitivo. Porque na tarefa dele, ele vai ter as duas vertentes que são os pilares da doutrina dos espíritos. A vertente do esclarecimento, que obviamente veio através das mensagens psicografadas, que se tornaram livros. Alguém sabe quantos livros Chico Xavier já publicou até hoje? 491. 491. Está chegando. Não. Calma. 497 livros já publicados até hoje. Quando ele desencarnou, tinha 438 livros. Depois de desencarnar, já quase 60 livros. Eu não estou falando de material mediúnico de Chico Xavier, não. Né? Estou falando de material que ele, Chico Xavier, psicografou aqui na Terra. Ele mesmo. Material que era inédito ainda quando ele desencarnou e que as editoras espíritas ligadas a ele, inclusive nós mesmos, temos publicado desde então. Então, ele vem testemunhar esse pilar da doutrina espírita, que é o esclarecimento. E em segundo lugar, ele veio testemunhar o segundo pilar, que é o quê? A caridade, a fraternidade, a consolação espírita. Ele aliou as duas coisas, o amor e a sabedoria, dentro da sua vida, da sua exemplificação. E isso foi muito forte na vida dele. Agora, em julho passado, dia 8 de julho, se a gente recuar no tempo, em 1927, ele tinha 17 anos de idade, ele psicografa a primeira mensagem em Pedro Leopoldo. 2 dias depois, olha só, ele inaugura a tarefa do esclarecimento, né? Através da psicografia
dos benfeitores espirituais. 8 de julho de 1927. 2 dias depois, uma noite fria em Pedro Leopoldo, aparece para ele nas preces, antes dele deitar, uma senhora iluminada. Ele se encanta com a beleza desse espírito, não sabe quem é. Ela fala fluente, castelhano fluente, ele entende. E ela fala com ele: Francisco, eu venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo lhe pedir que distribua pães com os pobres. E ele pensa assim: mas senhora, fala com ela pelo pensamento, nós mal temos pães para alimentar os nossos. E a família, nessa ocasião, a maioria da família dele estava desempregada. Praticamente ele era o único que estava empregado. Uma família de 17 integrantes. Você imagina um drama, né? Uma família quase miserável em Pedro Leopoldo. Então, com justeza, ele fala com esse espírito: nós mal temos pães para alimentar os nossos. A senhora quer que eu distribua com os pobres? Ela responde para ele: não se preocupe com isto. Os recursos e os meios nós enviaremos através de diversas pessoas. E de fato, ele saiu dali. Quem era esse espírito? O espírito de Isabel de Aragão, que tinha sido rainha santa de Portugal e Algarves no século XIII. Né? A rainha que havia se casado, ela era de Aragão, se casou com um rei português, Dom Dinis, e ela, pela vida de dedicação aos pobres, ela, como rainha, fazia isso, né? Distribuía mantimentos, pães, provisões do Palácio Real com os pobres em Portugal. Tanto é que ela, quando ela desencarna, ela foi logo canonizada pela Igreja Católica como Rainha Santa. Esse espírito é o espírito de veneranda de nosso lar. Não é? É o mesmo espírito. Quem leu o livro Nosso Lar, ela é quem em Nosso Lar, a veneranda, ela é um dos 2 espíritos da cidade de Nosso Lar. Nosso Lar, na época que Chico psicografou Nosso Lar, 1943, a cidade tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes espirituais, né? 1 milhão de espíritos. Desses 1 milhão de espíritos, só 2 espíritos tinham estado pessoalmente com Jesus, com Cristo. O governador de Nosso Lar e a ministra veneranda, que é esse espírito que aparece ao Chico. Né? E ele, então, no dia 10 de julho de 1927, ele começa, então, a tarefa da caridade, que ele nunca parou. E realmente, como ele contava para nós, sempre acontecia, na hora que ele não tinha nada para dar, aparecia alguém, né? Algum influenciado aí pelos bons espíritos, que levava provisões, levava mantimentos, levava coisas para ele poder distribuir. E assim, tanto em Pedro Leopoldo até 1959, quanto em Uberaba, a partir do dia 3 de janeiro de 59, até a sua morte, ele teve essa tarefa todos os sábados de tarde, a tarefa de assistência social, de distribuição de alimentos, de provisões, de remédios, de agasalhos, de brinquedos para as crianças. Ele sempre esteve voltado para a caridade. E não só a caridade material, né? Que à primeira vista a gente lembra da caridade material. Mas e a outra caridade, a caridade moral? Que ela é muito mais difícil de ser praticada e, no entanto, é a mais urgente, que é a caridade da paciência, a caridade também de consolar, por exemplo, aquelas centenas e centenas, talvez milhares e milhares de mães e pais que durante os 75 anos da sua mediunidade ele atendeu, consolando aqueles que perderam filhos, perderam esposas, maridos, pais, às vezes de forma trágica, de forma acidental, né?
um acidente de automóvel, de ônibus, de avião, enfim, que iam buscar nele uma palavra de consolação, de mais esperança na vida. Então essa foi a cara da vida de Chico Xavier. Sempre esclarecendo através do livro, através da psicografia e também sempre consolando, seja na caridade material ou na caridade moral. Bom, a gente lembra, sobre a mediunidade de Chico, é mais comum se lembrar da psicografia, né? Todo mundo sabe que ele foi médium psicográfico, o maior médium psicográfico da história da humanidade. Não existe ninguém que tenha tido uma profusão tão grande de livros como ele teve, mas, na verdade, ele tinha todas as mediunidades classificadas por Allan Kardec no livro dos médiuns, todas elas. E a gente vai citar alguns fatos que vão comprovar isso. Por exemplo, a mediunidade de clarividência. Talvez tenha sido a primeira mediunidade que apareceu em Chico, porque com 4 anos de idade ele começou a ver os espíritos. 4 anos de idade. A mãe dele ainda estava encarnada, Dona Maria de São João de Deus, que desencarnou, ele tinha 5, né, em 1915. Ele já via os espíritos. Aliás, eu vou dizer que a primeira mediunidade que ele teve foi a presciência. Alguém sabe que tipo de mediunidade é essa? Presciência? Não? Está lá no livro A Gênese, capítulo 16 de Allan Kardec. Teoria da presciência. É o título que Allan Kardec coloca no livro A Gênese, capítulo 16. Que é a mediunidade de profecia, de ver o futuro. Né? Allan Kardec vai estudar pelos ensinos dos espíritos quais são as condições necessárias para que o espírito, seja encarnado ou desencarnado, tenha condições de ver o futuro. E ele vai colocar uma condição básica. A condição é a seguinte: a condição de desmaterialização. Ou por outra, a condição de espiritualização desse espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Quanto mais, diz Allan Kardec, quanto mais espiritualizada é a pessoa, ou por outra, quanto mais desmaterializada ela é, desligada das coisas materiais, mais condições essa pessoa tem de visualizar o futuro, de penetrar o futuro das coisas. E essa condição é dada pelos espíritos a essas pessoas especiais, né, gente? Pessoas escolhidas com uma função. Primeiro, a função de ser útil. Segundo, a função de nos prevenir sobre os acontecimentos futuros. E Chico, pelo que ele me contou, com 4 anos e meio de idade, ele já teve essa presciência do futuro. Porque ele me contou um fato, que a mãe dele teve 8 filhos, ele era um deles, né? E os irmãos e irmãs de Chico estavam brincando, todos crianças, iam para a rua brincar, e ele não queria se afastar dela. Ele ficava ao lado da mãe, porque ele sentia que a mãe tinha pouco tempo na Terra. Ele sabia que ela iria desencarnar, com 4 anos e meio de idade. Isso é o quê? É uma presciência do que ia acontecer. E como realmente aconteceu, ele tinha 5 anos de idade e a mãe dele faleceu. E a partir daí, vai ser caracterizada a mediunidade de clarividência, porque ele não só vê a mãe desencarnada, né? Passa a ver o espírito da mãe dele, que passa a ajudá-lo, como também ouvi-la nos ensinamentos. Ela vem consolar o filho, pedir paciência a ele, né?
que ele tivesse paciência, que ele fosse um bom menino. A mediunidade de clareaudiência, que é outra mediunidade classificada no Livro dos Médiuns por Allan Kardec. Então, olha só, Chico, com 5 anos de idade, já tinha 3 mediunidades, né? Presciência, clarividência e clareaudiência. Podia sentir o futuro, saber o que ia acontecer no futuro, via os espíritos e ouvia os espíritos desencarnados. Essa mediunidade de clarividência, então, ela é muito curiosa. Eu conheci Chico, como eu disse, em 1981. Ele já tinha 71 anos de idade. Na década de 80 e 90 foram as 2 décadas que eu convivi com ele, né? De 1981 a 2002. E nessa década de 80, um determinado dia, uma noite, aliás, ele vira-se para mim e fala assim: Geraldinho, eu não sei distinguir quem é encarnado e quem é desencarnado. Eu não sei mais. Antigamente eu sabia, mas hoje em dia a coisa foi se tornando tão corriqueira na minha vida, de ver os espíritos, que quando eu vejo a pessoa, primeiro que eu não conheço, eu estou vendo pela primeira vez, geralmente eu pergunto a ela assim: a senhora é encarnada ou desencarnada? Mas eu, jovem de mocidade espírita, não entendia isso, né? Porque o jovem é muito teórico, né? Então você lê lá nos livros que o encarnado, quando sai do corpo, tem um fio de prata, né? Que liga o perispírito ao corpo. E eu falei assim: Chico, mas não pode, você não vê o fio de prata? Você, não, Geraldinho, não vejo nada disso. Eu não sei se a pessoa é encarnada ou não. E eu fiquei com essa dúvida: será mesmo? Aí um dia aconteceu um fato que veio me provar que ele realmente não sabia mesmo, não. E eu fui testemunha ocular desse fato. Nós estávamos almoçando com ele, na casa dele de Uberaba, e aconteceu que chegaram 2 senhoras, eu não as conhecia, nós já tínhamos começado o almoço, quando essas duas senhoras chegaram. E elas chegaram muito chorosas, uma mais velha e a outra mais nova, uma mãe da outra, né? Pela familiaridade do Chico com elas, obviamente que eu vi que o Chico as conhecia, porque a mais velha foi logo abraçando o Chico, e o Chico, dona fulana, foi falando o nome, né? Como vai a senhora e tudo, e ela meio assim chorosa. Não tava desesperada, não, estava chorando assim, discretamente, né? Com as lágrimas caindo. Eu julguei a princípio que era emoção de ver o Chico, né? A mais nova, que era filha dela, abraçou o Chico, e o Chico também fez questão de abraçar, falou o nome dela. Aí que veio a questão curiosa, porque depois que ele abraçou a segunda, ele fez assim no ar e abraçou uma terceira, que ninguém via, né? E falou o nome da terceira: e a senhora, dona fulana? Aí quando ele falou o nome da terceira, aí que as duas choraram. Aí que elas choraram mesmo. Porque a mais nova virou pro Chico e falou assim: mas Chico, é vovó. E ele assim espantado, que ele não estava entendendo qual que era o espanto dela, né? Se eu sei que é sua avó, pois ela veio com vocês. Aí a menina explicou para Chico: Chico, vovó desencarnou tem 30 dias. E o espanto do Chico: meu Deus, mas ela está tão bem aqui com você. Compreenderam? Aí eu tive certeza que ele falava a coisa certa. Gente, é mesmo, ele não sabe se a pessoa está desencarnada ou não, né? A mediunidade dele era total, absoluta. Não sabia mais distinguir se a pessoa estava no mundo espiritual, se estava aqui na Terra. Para ele, todo mundo era gente, e de fato é, né? A gente é que não pensa assim, né? Está tão fixado no corpo, né? Nos parâmetros terrestres, que é capaz, se a gente vê o espírito, sai correndo, né?
Espírito é gente, é ou não é? Então, e o Chico deu esse testemunho que eu apresentei, para mim foi muito assim, importante. Isso, mais tarde à noite, isso foi um sábado lá em Uberaba, mais tarde à noite, a senhora, a avó, né, da menina e mãe da outra, se comunicou numa belíssima mensagem psicográfica através do Chico. Que privilégio essa senhora, né? A senhora que desencarnou 30 dias depois do desencarno estava escrevendo através do Chico Xavier. Uma condição espiritual bastante elevada, né? Devia ser, eu não conheço a família, mas devia ser uma pessoa especial. Eu só sabia que elas eram da cidade de Goiânia, né? Capital do estado de Goiás. Então tem essa questão da clarividência e da clareaudiência de Chico. Agora tem outra mediunidade muito curiosa do Chico, que era a mediunidade de psicometria. Quem sabe o que é mediunidade de psicometria? Vamos ver se você está estudando mesmo. Psicometria. Olha lá, gente, é o livro dos médiuns, hein? Psicometria é a mediunidade sensitiva dos objetos, não é? A pessoa que tem a capacidade de tocar objetos, fotografias, roupas das pessoas, e através desse toque ela saber reconhecer de onde vem, reconhecer a pessoa, de onde vem. Nos Estados Unidos da América do Norte é muito comum os departamentos de polícia, por exemplo, o departamento de polícia da cidade de Chicago utiliza médiums psicômetras para desvendar sumiço, assassinato, crimes, né? Levando a esses médios o quê? Objetos de uso pessoal das vítimas. E eles são capazes disso. O Chico, digo a vocês, tinha essa mediunidade em potência máxima. Máxima. E eu fui testemunha delas várias e várias vezes. Ele tinha uma tarefa no domingo que ele chamava... Olha, para vocês verem, gente, o homem trabalhava sem parar, né? Na doutrina. Ele dormia 1 hora por dia, viu? Quem que é mais dorminhoco aqui? Levanta a mão. Pois é, olha o exemplo do Chico. Ele dormia 1 hora por dia. 1 hora. Ele deitava às 5 horas da manhã e levantava às 6. Para ele mesmo dar leite aos gatos e comida aos cachorros dele. Ele não permitia que ninguém desse. Ele tinha que dar. Ele tinha uma relação muito estreita com os animais, né? Conversar com os animais. Era uma graça. E aí... É interessante que quando você fala do Chico, você engasga ainda. A gente sente muita emoção. Eu sinto a sua emoção, e a sua emoção está me emocionando, porque você, mesmo tendo essa relação íntima com o Chico esses anos todos, você não acostumou com a ideia. Né? É interessante, a sua emoção causa emoção na gente. Eu gosto muito de falar dele, porque eu mato a saudade, entendeu? É como se ele estivesse aqui do lado, entendeu? E às vezes a gente emociona mesmo, porque lembra que é um homem extraordinário, né? Na bondade extraordinária que ele representou. Aliás, ele vivenciou na vida, né? Mas eu estava falando sobre a psicometria, né? E aí eu vi várias vezes, eu ia dizer isso, ele não dormia. E o dia de descanso, qual que é o dia de descanso de todo mundo? É o domingo, né? Se bem que alguns espíritas não, é o dia de mais trabalho, né? Mas no caso do Chico, ele não ia no centro domingo, não. Ele tinha uma tarefa que ele chamava tarefa do correio. E quando ele nos chamava para ir, ele falava assim, Geraldinho, você me ajuda amanhã na tarefa do correio? Ajuda, Chico. Eu não fazia porcaria nenhuma, desculpa a expressão. Mas, porque o homem tinha uma cabeça extraordinária. A tarefa do correio dele era o seguinte, responder cartas. E mandar cartões ou mandar mensagens. Eu vi que aqui em cima no centro tem mensagens avulsas, né? Que vocês distribuem. Pois bem, as editoras espíritas dos livros dele faziam essas mensagens avulsas aos milhares. E mandavam para ele distribuir. Fazia aquelas caixinhas de mensagens. A senhora de Uberaba pegava, punha as mensagens nas caixinhas, envelopava as mensagens
né? Mas não subscritava não, porque o Chico fazia questão de subscritar com a letra dele. Ele queria mandar para os amigos do Brasil inteiro e do exterior, mas com a letra dele. Essa era a tarefa do correio. Isso era o dia de lazer de Chico Xavier. Ele sentava lá às 7 horas da manhã, lá na mesa de jantar e almoço dele, me colocava de frente, dava para mim a caderneta que tinha todos os endereços de todo mundo, era uma caderneta preta dessa grossura, comprida, e ele me dava a caderneta, e essa era a suposta tarefa que eu tinha. Ele me dava, eu não fazia nada, porque ele me dava a caderneta e falava assim, Geraldinho, você cuida dos endereços. Só que o homem tinha uma cabeça tão extraordinária que ele perguntava o endereço da pessoa depois que ele tinha escrito. Era só para confirmar. E ele colocava lá, pegava o endereçamento, né? Escrevia lá, fulano de tal, na rua tal, número tal, apartamento tal, CEP tal, São Paulo. Escrevia tudo. Depois que ele escrevia, ele falava assim, agora confere aí. E li, aí eu, fulano de tal, eu pegava lá na caderneta, olhava. Gente, ele nunca errou um número. Eu tive uma convivência de 20 anos com ele. Nunca ele errou um número sequer. Uma cabeça extraordinária, né? Uma cabeça fora do mundo, né? Esse homem não é desse mundo, pelo amor de Deus, quem tem essa memória? E aí, o que me chamava muita atenção era o seguinte, ele recebia cerca, às vezes, no pico, 2.000 cartas por semana, ou às vezes 1.000 cartas por semana, era uma coisa louca. Lógico que ele não tinha condição humana de escrever para todo mundo, então ele mandava as caixinhas de mensagens. Mas algumas cartas ele separava para responder. E os bolsos, ele andava sempre com paletó, né? Sempre paletó sujo. Vou lhe contar intimidades do Chico, é feio, mas eu vou contar. Ele ia almoçar ou jantar, curiosidade, ele não usava garfo e faca, ele usava só colher para comer. E gostava muito de sopa, gostava muito de frango ao molho pardo. E quando comia assim com a colher, no meio de levar a colher à boca, ele lembrava de um caso. E aí a colher ficava ali tremendo, e o que tinha na colher caía no paletó dele, né? Ficava tudo sujo, de sopa ou de frango ao molho pardo, de arroz, seja lá o que for. Às vezes Eliana, que é a minha primeira esposa, que ficava ali comigo, ela ficava aflita, né? Chico, vamos trocar o paletó para ir para o centro, você vai com o paletó. Não, incomoda com isso não. E ele ia para o centro com o paletó sujo mesmo. Nós vamos voltar ao assunto. E aí, nessa hora, voltando lá as cartas, ele recebia, no paletó, ele escolhia algumas cartas e colocava nos bolsos. Os bolsos dele ficavam assim. Era quase que um paletó ambulante, né? E o paletó ficava maior do que ele, de tanta carta nos bolsos internos e externos. Aí no domingo é que ele ia responder essas cartas que ele havia escolhido. Aí ele pegava e tirava uma carta assim do bolso e fazia assim com a mão. Aí ele começava a me contar. Às vezes ele chorava, viu, gente? Às vezes ele chorava de sentir o drama daquela pessoa. E aí ele falava assim, coitada de Dona Fulana, Geraldinho, está se passando isso, assim, esse drama com ela. Aí eu ficava assim, mas você conhece ela, Chico? Sim, não conheço. Estou pegando a carta dela pela primeira vez. Mas como é que você sabe que ela está passando isso? Porque se a carta está fechada, você nem abriu a carta. Eu ficava falando isso com ele. Você nem abriu a carta, Chico. Como é que você sabe? E ele respondia assim, olha a humildade, hein? Eu não sei o que se passa comigo, mas eu não preciso abrir a carta. Quando eu toco a carta, eu sinto o pensamento dela, o sentimento dela de sofrimento. Às vezes a lágrima, eu estou vendo ela aqui chorando e escrevendo a carta.
mediunidade de psicometria. Tocou o objeto, né, a carta, e foi remetido a todo o mundo mental, emocional da pessoa que escreveu aquela carta. E se toca por esse sentimento, por esse pensamento. Coisa linda, né? Então, a mediunidade a serviço de Jesus é outra coisa, né? É outra coisa, é uma coisa divina. E o Chico tinha isso. Um fato que não foi presenciado por mim, mas era contado pelo Cido. O Cido era o guarda da Polícia Militar, que a prefeitura de Uberaba destacou para defender o Chico. Vocês vão imaginar que depois que o Chico vira essa pessoa popular e conhecido no Brasil inteiro, ele tinha que ser protegido, né? Porque tinha muito doido, como tem até hoje, né? E às vezes a casa dele era invadida mesmo, as pessoas pulavam o muro com a arma na mão, querendo que ele recebesse alguma mensagem. E o Cido, o prefeito de Uberaba, destacou o Cido, que era um aparecido, para defender o Chico. Ele dormia lá dentro da casa do Chico. E o Cido, às vezes, também fazia, às vezes, de motorista, né? Levar o Chico ao banco, ao correio, para despachar cartas, enfim. E aí o Cido conta um fato muito curioso, que quando eles voltavam do Chico, do centro da cidade de Uberaba, para a casa dele, ele mandava parar numa banca de jornal. Toda vez ele mandava parar na banca de jornal. Aí ele descia do carro, ia lá, cumprimentava o jornaleiro, né, o dono do jornal, da banca, e comprava todas as revistas e todos os jornais da banca. Todas. Levava que tirava o dinheiro do bolso, pagava o homem ficava feliz da vida, claro, né? E ele levava aquela revistaiada toda, até contigo ele levava. O Chico era de mão. E aí, um dia o Cido não aguentou, falou com ele assim, o Cido contou pra gente depois, né? Ele não aguentou, falou com ele, seu Chico, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor, que tem anos que eu tenho vontade de perguntar, e não tem coragem. Eu falei, pois é, o que foi, meu filho? O senhor, eu acompanho o senhor dia a dia, noite a noite. O senhor não tem tempo de nada. O senhor vive no centro espírita, vive recebendo os outros da sua casa, vive fazendo caridade. O senhor não tem tempo de ler porcaria nenhuma, né? E, no entanto, o senhor vai com tanto de jornal e revista. Quando é que o senhor vai ler isso? Aí o Chico respondeu para ele a mesma coisa que ele falou comigo. Ele falou com o Cido, seu Cido, eu não sei o que se passa comigo, mas eu não preciso ler o jornal nem a revista. Eu toco no jornal e já começo a ver o pensamento do jornalista quando escreveu o artigo. E aquilo vai ser transmitido para a minha mente. Eu abro a revista, eu não preciso ler o que está dentro da revista, porque eu já sei o que o editor escolheu e o pensamento dos repórteres ou das reportagens que está ali. Tudo isso passa para a minha cabeça. Olha só, mediunidade de psicometria, né? Psicometria. Eu precisava ler. Aconteceu isso quando nós fizemos a primeira biografia dele, chamada Chico Xavier, Mandato de Amor. Na época a gente estava na diretoria da União Espírita Mineira. Dona Neném Aluoto presidia a casa, ela presidiu a União por 33 anos, né? Uma verdadeira dama do espiritismo em Minas Gerais. E ela me pediu o seguinte, Aldinho, faça uma pesquisa, porque a gente vê, eu pensei assim, a gente vê biografias do Chico sendo escritas em Uberaba, em São Paulo e Rio de Janeiro. E Belo Horizonte, que Chico conviveu aqui tanto, né, em Belo Horizonte, desde 1927, quando ele se tornou espírita, até 59, quando ele se mudou para Uberaba, ele convivia no movimento espírita de Belo Horizonte, os centros espíritas de Belo Horizonte, né? Então, não tinha nada, não tinha registro histórico disso. E Dona Neném, então, concordou que eu fizesse essa pesquisa. Eu passei 2 anos pesquisando os arquivos da União Espírita Mineira, dos centros espíritas de Belo Horizonte, daquela época, né?
que pudessem trazer. E eu descobri um monte de mensagem inédita, que o Chico, ele era tão desprendido, que ele recebia, ele visitava, se ele estivesse aqui psicografando, ele ia psicografar, acabava a reunião, despedia de vocês e entregava a mensagem e ia embora. As mensagens ficavam nos centros. E ele nem se preocupava de colher essas mensagens, de editá-las em livro, nem coisa nenhuma. E aí nós fomos descobrir realmente esse tesouro oculto que estava em Belo Horizonte, centenas de mensagens inéditas que ele deixou na União Espírita Mineira, no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, enfim, as casas espíritas que ele frequentou. E a confecção desse livro, a pedido da presidente da União, Dona Neném, tinha que ser segredo para Chico Xavier. Aí que está o problema, né? Eis o problema. Fazer segredo com Chico Xavier, porque o homem lia o pensamento da gente, que a gente ficava pelado, literalmente, né? Espiritualmente falando. Ele lia a nossa alma, mas eu prometi a ela, não, pode deixar que eu vou fazer segredo, porque o objetivo dela era o quê? Era homenagear os 65 anos de mediunidade dele, que ia se dar no dia no dia 8 de julho de 1992, né? 65 anos de mediunidade. O livro foi feito para essa homenagem. E 2 anos, então, nós ficamos na confecção do livro. Aí aconteceu um fato muito interessante, que a Célia Soares, que está conosco até hoje na editora Vinha de Luz, ela diagramou esse livro, e um dia ela virou para mim e falou assim: Geraldo, não sei o que acontece, porque nós estamos aqui, ela é muito assim, dedicada no serviço, ela não queria cortar a mensagem no meio, numa página, continuar na outra, sabe essas coisas? E isso a gente chama de diagramação, né? Para ficar uma diagramação bonita no livro, né? Agradável de ser lida, né? Então ela falou comigo assim: do jeito que eu estou fazendo a diagramação desse livro, sempre sobra uma página em branco, não tem jeito. Sempre sobra uma página em branco. E nós não temos mais nada para colocar, não tem mais nenhuma mensagem, não tem mais nenhuma fotografia. E como é que vai ser? Eu falei: Célia, não preocupa não, que os espíritos vão mandar aí uma solução. Só que eu esqueci do assunto, né? Esqueci do assunto, fui para Uberaba. Chegando lá em Uberaba, o Chico veio. Em princípio era segredo, né? Ele não sabia de nada. Ele arrastava o pé assim, né? Ele arrastava. E ele vem com um envelope fechado, um envelope grande, tipo tamanho A4, né? Fechado debaixo do braço. Aí quando ele me vê, ele falou: ô Geraldinho, esse envelope é para você. Aí eu fiquei pensando assim: por quê? Se ele está me vendo tete a tete, né? Por que me entregar um envelope? Por que não fala comigo? O que é isso, Chico? Aí ele fala assim: eu não sei. É assim, para o caso de você precisar de utilizar em alguma página em branco, eu estou lhe entregando esta mensagem que é inédita. Olha só. O livro só tinha mensagem inédita, né? Se ela tivesse publicado em algum outro livro, a gente não incluía no livro. Essa mensagem é uma mensagem inédita do poeta Augusto dos Anjos. E eu fiquei de cara, né? Acabou a surpresa. Acabou a surpresa. Mas em todo caso, fiquei mudo, né? Eu também não podia trair a confiança do Neném. E aí aconteceu do livro ficar pronto. Só um detalhe para mim que é muito curioso. Alguém aqui conheceu Martins Peralva? Conheceu? Muito. Grande espírito, né? Para mim é o seguinte: o homem mais evangelizado do mundo que eu conheci, obviamente, é Chico Xavier. O segundo é Martins Peralva. O homem é uma bondade extraordinária. Ele foi diretor da União Espírita Mineira há muitos anos e ele era o diretor do jornal O Espírita Mineiro, né? E acontece que as reuniões de diretoria, eu participei durante 13 anos da diretoria da União, na gestão de Dona Neném e Martins Peralva.
E as nossas reuniões eram todo sábado, isso é importante frisar, 4 horas da tarde a gente marcava a reunião. E geralmente ela ia até às 6, às vezes 7 horas, né? Pois bem, eu estava nessa reunião, eu estava com o texto do livro Chico Xavier, Mandato de Amor, todo pronto. Mas eu estava preocupado, porque eu não tinha uma fotografia dele de época. A gente tinha milhares de fotografias dele em Uberaba, mas não tinha nada a ver com o livro. O livro era Chico Xavier de 1927 a 1959. Chico Xavier em Belo Horizonte. Eu queria fotografias dessa época, né? Da década de 30, 40, 50. Para ter relação com o que estava escrito, né? Acontece que as famílias que eu procurava, ninguém mais guardou. Tinha as pessoas até que tinham. Mas ou a pessoa não guardou, a família não guardou, ou também não quis entregar, né? Naquela época não era fácil a gente digitalizar. Hoje é fácil, você digitaliza e entrega de volta para a pessoa, né? Às vezes a pessoa ficou com medo de perder a foto do Chico, né? O fato é que a gente não tinha uma ilustração sequer do Chico nessa ocasião. E eu estava na reunião falando exatamente isso para o resto dos diretores da União. Falei assim, olha, eu estou com o livro, o texto do livro praticamente pronto, mas não tem uma ilustração. Aí o Djalma, que cuidava da livraria, bate na porta e pede licença e fala assim, seu Peraldo, tem um homem aí fora que diz que marcou com o senhor aqui às 4h30. O Peraldo fazia assim com a cabeça. Não, marquei com ninguém não. Diz a ele para voltar outra hora que nós estamos na reunião de diretoria. O Djalma foi lá e voltou 3 vezes. Que o homem era insistente. Dona Elim falou com ele assim, o Peralva, vai atender o homem, às vezes é importante, né? O Peralva levanta, vai lá fora, atende o homem. Quem era o homem? O homem era o fotógrafo oficial do jornal Estado de Minas. José Góes, o nome dele. E ele estava se mudando para uma casa menor e quis desfazer-se do seu arquivo de fotografias. Segundo o José Góes, o Martins Peralva, e o Peralva jurou de pé junto que não foi ele, o Martins Peralva ligou para ele pedindo fotografias de Chico Xavier da década de 30, 40 e 50 e marcou para ele entregar as fotografias às 4h30 da tarde de sábado, na Rua Guarani 315. Olha só. E chegou o Peralva rindo até as orelhas, né? Com um envelope com 100 fotografias de Chico Xavier da década de 30, 40 e 50. E impressas deste tamanho. São as fotografias que nós utilizamos no livro e que depois viralizaram, né? Outros livros utilizaram. Quando chegou o centenário de Chico, a Federação utilizou, enfim. São as fotografias lindíssimas da primeira fase da vida dele em Pedro Leopoldo. Isso é extraordinário, né, gente? Quem que ligou para esse José Góes? Um espírito, né? Ou então o próprio Chico, né? O próprio Chico. Ou pediu alguém que ligasse e tudo. E aí o livro fica pronto. O livro ficou pronto, era era junho, mais ou menos, um pouco antes da data, de 1992. Dona Helene me pede para pegar os 100 primeiros exemplares e entregar pessoalmente ao Chico, mas fala assim comigo, ó Geraldinho, eu sei que você está curioso, que você fez a organização do livro, mas eu quero que você não abra, não vá na Gráfica Formata, era ali no bairro ali da Lagoinha, em Belo Horizonte, a Gráfica Formata, não sei se está lá até hoje. Pegue os 100 primeiros exemplares fechados, vá direto ao Uberaba, porque eu quero que o Chico seja a primeira pessoa a abrir o livro. E eu, com a maior curiosidade do mundo, confesso, né, cumpri a promessa. Peguei os 100 exemplares, era um livro de capa dura, na época grande, e levamos, ao descermos em Uberaba de avião, o Eurípides já estava nos esperando,
Ninguém tinha avisado que a gente... Oi, Eurico, o que você vai estar fazendo aqui no aeroporto? Uai, tio Chico mandou te buscar. Aí nós entramos no carro e fomos para a casa dele. Chegando lá, entreguei o primeiro livro na mão dele. E ele chorando, abriu o livro, começou a chorar. E vocês sabem que o Chico era cego de um olho, né? Um olho ele era cego, assim, voltado para cima até. Ele teve uma doença grave nos olhos. O Marcelo até brinca até hoje que esse olho era biônico. Ele estava voltado para o mundo espiritual. Ele tinha um olho biônico. E o outro olho dele, que era são, mas que também tinha uma visão reduzida, esse outro olho, eu tinha certeza que ele estava olhando para mim. Eu sentei na cabeceira da mesa, como ele aqui, a mesa aqui e o Chico aqui, né? E ele ficou conversando comigo, olhando para mim. E aí o que ele fez? Com a mão, ele abriu o livro com a mão. E ele abria, mas olhando para mim, ele não olhava para o livro. Sou testemunha disso. Ele abria o livro com a mão e falava o que estava escrito no livro. Ah, Geraldinho, tem um jogral do pessoal de Boa Esperança, espírita da cidade de Boa Esperança, que fez um jogral sobre a vida dele. E ele disse, gente, o pessoal de Boa Esperança acertou. Eu assim, está de choque. Chico, como é que você sabe disso? Ele foi falando, as fotografias foi se emocionando, enfim. Também, eu acredito que seja a mediunidade psicometria. Agora, voltando à mediunidade pré-ciência, que é a mediunidade saber o futuro, ele tinha essa mediunidade em potência máxima, como eu disse. Às vezes, ele previa fatos familiares que iriam acontecer na nossa família. Por exemplo, ele previu com 16 anos de antecedência a doença de meu pai. Meu pai teve o mal de Alzheimer e ficou 15 anos doente. Com 16 anos de antecedência, o Chico previu isso. Né? Tinha fatos que ele previa que acontecia. O livro 2012. Não será em 2012. Não será em 2012. Você podia falar sobre alguma coisa, porque eu tenho umas dúvidas sobre como foi essa coisa do Chico, sabe? Foi a mediunidade para a ciência, né? Porque ele sabia o que podia acontecer no futuro. Numa noite em Uberaba do ano de 1986, ele começou a dizer o que poderia, quais seriam os caminhos da humanidade e trouxe para mim 2 tipos de caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal seria se a humanidade terrestre se entregasse a uma destruição nuclear, uma guerra nuclear, que era, segundo os espíritos superiores, inaceitável. Inaceitável. Né? E neste caso nós sofreríamos bastante. E o outro caminho, o caminho do bem, que se a gente... ele disse-me o seguinte: quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, ele falou comigo assim, lembra-se do livro A Caminho da Luz? Quem já leu A Caminho da Luz? Pouca gente, faz favor de ler, gente. Ler e estudar A Caminho da Luz de Emmanuel. Lá no final do livro, ele falou comigo assim, o Emmanuel prevê uma terceira reunião das potências angélicas do sistema solar nas proximidades da Terra. Ele diz assim, a primeira reunião aconteceu quando a Terra estava sendo formada, né, há 4 bilhões e 300 milhões de anos atrás. A segunda reunião aconteceu quando Jesus encarnou e pisou o solo do mundo. E lá no livro que o Chico recebeu em 1938, o Emmanuel prevê uma terceira reunião das potências angélicas que dirigem o sistema solar. Olha só, não são espíritos humanos não, viu gente? São potências angélicas, seres da condição espiritual de Jesus. Lá no livro o Emmanuel fala, Jesus é apenas um deles. E não é da Terra não, é do sistema solar inteiro. Não é? A gente pode brincar que são os homens lá de cima, né? Os homens lá de cima mesmo.
quem manda, né? Quem manda. A gente, se for disciplinado, a gente obedece. Ó. E aí o Chico fala assim comigo, pois bem, essa reunião prevista em 1938 já aconteceu. Ela aconteceu no dia que o homem pisou na Lua. Porque os outros cristos dos outros planetas do Sistema Solar estavam preocupados com o avanço da humanidade terrestre no espaço. Com medo, porque a humanidade ainda estava numa escalada da disputa nuclear, né? Naquela época era Estados Unidos de um lado e a OTAN de outro, Estados Unidos e a OTAN juntos de um lado, e do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, numa corrida armamentista, cada um fazendo uma bomba maior e mais destruidora que a outra, né? Até o ponto que o Chico brincar com... Eles vão aperfeiçoando o armamento tal que chegaram ao absurdo de dizer que a bomba a bomba termonuclear, não sei das quantas, ela não destrói nada físico, ela só mata os humanos e os animais. Olha que absurdo, né? São as grandes inteligências desviadas do Cristo. Essa é a verdade. E aí ele diz o seguinte, essas potências angélicas estavam preocupadas com o avanço da humanidade no Sistema Solar e queriam naquela ocasião, que o Instituto da Justiça Divina cobrasse da Terra os milênios, os débitos coletivos clamorosos que as humanidades terrestres tinham acumulado durante milênios. Que grandes cataclismos no final do século XX cobrassem essa dívida centenária, né? E aí o Jesus, nesta reunião, foi o nosso advogado de defesa. E a tese dele prevaleceu nessa discussão celeste. E a conclusão dessa reunião de potências angélicas é que eles nos deram 50 anos de prazo. Portanto, gente, desses 50 anos já se passaram 47. Falta só 3 anos. 20 de julho de 2019. E aí nós temos... Eu sou otimista. Eu tenho no meu computador um vídeo do Chico falando que ele achava, mas esse vídeo é lá de 1986, que ele achava que a guerra viria. Ele era pessimista naquela época. Hoje, se ele estivesse entre nós, eu acho que ele seria otimista como eu sou. Porque muita coisa mudou daquele cenário sociopolítico e econômico da época, da humanidade, para hoje, né? Embora eu acredito que esses 3 anos finais serão os mais difíceis para toda a humanidade. É sempre assim, né? A gente está vendo a Olimpíada, não é? Os minutos finais de uma partida não são os mais difíceis? Aquele nadador que está ali querendo chegar, aquelas braçadas finais são as mais difíceis, né? Mas, com relação a essa questão de expiação e provas para regeneração, tem a ver, né? Tem a ver. Por quê? Porque nós estamos numa transição planetária. Allan Kardec, no livro A Gênese, o mesmo livro que eu citei, A Gênese de Kardec, no capítulo 18, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a transição planetária começou 100 anos antes da codificação espírita. Então, vamos fazer a conta, né? A codificação espírita veio com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1757. Não, 1857. 100 anos antes, 1757. Então, a transição planetária da Terra, como mundo de expiações e de provas, começou um pouco antes da Revolução Francesa, né? 1757. Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas, vai responder, perguntam a ele: quando é que o Espírito de Emmanuel acha que a Terra será um mundo regenerado? E ele responde: o Espírito de Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Por que o Chico não falou 2060? Ele falou 2057. Porque são 300 anos, né? Kardec fala que começou 100 anos antes da doutrina espírita
E o Emmanuel fala que vai terminar 200 anos depois da doutrina espírita. Ou seja, no aniversário de 2 séculos do Livro dos Espíritos, 2057. É esse período que nós estamos. E esses 50 anos, entre 1969, que é o dia que o homem pisou na Lua, 20 de julho, até 2019, é um período de exceção. É o período da misericórdia divina, que o Chico falou comigo assim, esse período é o período que está lá no Apocalipse como a 1/10 hora, ou a última hora. A última hora. A 1/10 é o quê? É a 11ª hora, né? A última hora não é essa que vai da hora 11 até a meia-noite? A hora 12? Esse que é o período que nós estamos vivendo esses 50 anos. E lá nessa mesma resposta do livro Plantão de Respostas, o Chico responde assim, o Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057, mas para que isto ocorra, uma série de transformações será necessária para o aceleramento do progresso. E o lindo que ele responde nesse livro ao que ele me falou sobre 2019, eu vou concluir o seguinte, porque ele falou comigo assim, se a humanidade terrestre passa 2019 sem guerra nuclear, porque isso é inaceitável, ele fala comigo assim, Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Os avanços na ciência, na medicina, na estrutura sociopolítica, econômica mundial, né? Nós vamos alcançar a solução dos problemas sociais. Os médicos vão ter condição de curar todas as doenças, porque vão desvendar no seu cerne os problemas das doenças do corpo físico. Os nossos irmãos de outros planetas poderão ter a permissão do Cristo, que hoje eles não têm, de se apresentarem a nós abertamente. Trarão avanços tecnológicos e científicos que nós nem temos como imaginar. Olha só, uma era extraordinária, né? Então, unindo o que ele me falou com o que ele respondeu no livro Plantão de Respostas, eu sou otimista pelo seguinte, se a gente vence esses 3 anos que faltam para julho de 2019, e a gente passa julho de 2019, nós vamos entrar naquilo que ele falou a responder aos jornalistas. Nós vamos entrar num período de aceleramento do progresso, né? Para chegarmos, então, em 2057, com a humanidade entrando, finalmente, terminando. Porque período de transição é um período que a Terra está entre um lado e outro, né? Ao mesmo tempo, ela é mundo de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal, a corrupção, o crime, o vício, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está ingressando numa nova era onde vai prevalecer o contrário, vai prevalecer a justiça, o amor, a caridade, a sabedoria, né? E a partir de 2057, então, o progresso definitivo do mundo, a Terra ingressando no rol dos planetas em regeneração, que vai, então, impulsionar o mundo, né? Mas vamos voltar à questão eu quero contar esse casinho, que ele é muito engraçado, e para vocês verem também a mediunidade de presciência do Chico. Um dia, eu tinha, nessa época eu estudava Ciências Econômicas na PUC Minas. E eu ia ter uma prova muito difícil na semana seguinte. Mas nós tivemos que ir a Uberaba. O irmão da Eliana, minha esposa, morava com o Chico, era o Vivaldo da Cunha Borges. Ele fazia toda a diagramação das obras, dos livros do Chico, né? A partir de 1975, ele assumiu toda a diagramação dos livros do Chico. E aí aconteceu o seguinte, nós fomos para lá, mas eu queria voltar, eu queria participar das reuniões de sexta e sábado. A de sábado ia acabar de madrugada de domingo, mas eu queria sair e voltar de carro para Belo Horizonte
porque eu queria passar o domingo aqui em Belo Horizonte estudando para a prova. E como eu estava muito bem, a reunião acabou por volta de 2 horas da manhã, eu estava muito bem, nós fomos tomar um ligeiro lanche com o Chico na casa dele, e falei com a Eliana assim, nós vamos embora agora de casa. Né? E o Chico falou comigo assim, não, você não vai sair essa hora. Aí essa hora da madrugada, não, você não vai viajar não. Só que eu era mais teimoso do que ele. E eu falava que eu ia, e ele falava que eu não ia, e não sei mais o quê, mas acabou que eu expliquei, não preciso ir, Chico, eu me conheço, se eu ficar aqui, eu vou passar o domingo conversando com você, não vou estudar nada. Enfim, eu vou tomar bomba dessa prova, então eu tenho que voltar para Belo Horizonte. Aí ele aceitou o meu argumento, né? Aí ele virou para mim e falou assim, você vai, mas eu vou te avisar uma coisa. Quando você estiver começando a descer a Serra das Alterosas, eu ia dirigindo, né? Aproximando a entrada da cidade Campos Altos, assim à direita, você vai ver um homem no meio da estrada. Este homem estará vestido com a farda de guarda da Polícia Rodoviária Federal. Não pare, porque é coisa ruim. Desisti. Olha, as mulheres. Eliana, na hora, começou a chorar. Na hora, ela começou a chorar. As mulheres são mais sensíveis, né? Mas eu falei com ela assim: Eliana, a gente tem que ir, sabe por quê? Se o Chico avisou, é porque ele vai rezar pra nós, né, Chico? Eu sou bobo? Eu sou bobo, né? Eu falei assim, olha, Chico, você vai rezar pra nós? Sim, rezo. Pode ir que eu rezo. Aí eu fui tranquilo, né? Você não ia tranquilo se o Chico fosse rezar? Então. E aí, só que esse ponto da estrada, gente, é 2 horas de Uberaba, 2 horas e meia, dependendo da velocidade. Olha só uma coisa. A gente deve ter saído da casa do Chico lá pelas 3 horas da manhã. Então, lá pelas 5 horas da manhã, eu conversando com a Eliana, eu estava até esquecido do assunto. Eu nem estava lembrando do que o Chico tinha falado. E não é que exatamente naquele ponto, olha o raio do homem lá, parado no meio da estrada, de forma tal que você não tinha como passar. Se você passasse, passava por cima dele. Ele parado no meio da estrada. Ah, tem um detalhe. O Chico levantou da cadeira e falou assim conosco. Vai estar um homem assim, e ele vai fazer o seguinte gesto. Levantou da cadeira e fez assim com as mãos. 3 vezes. Fez assim. Não é? Tá voando ainda. 3 vezes o Chico repetiu esse gesto para nós. Pois lá estava o raio do homem fazendo este gesto. Eu não sei nem se era coisa do mundo espiritual, ou se era encarnado, vamos dizer, né? Se era encarnado ou desencarnado. Eu só sei de uma coisa, era coisa ruim. E aí eu fiz de conta que ia parando o carro assim, no acostamento, para ele sair do meio da estrada. E ele saiu do meio da estrada e foi se encaminhando assim para a lateral do meu carro. Quando eu vi que ele saiu da frente do carro, eu acelerei e fui embora. E aí, graças a Deus, eu estou aqui até hoje. Né? Encarnadinho, caramba. Então, gente, que homem é esse, hein? Que está conversando com você aqui agora e vai te prever uma coisa que vai acontecer daí a 3 horas. Que capacidade mental é essa? Eu digo a vocês, né? Não é desse mundo. O Chico não é desse mundo. Ele não falava nada de outros mundos? Falava sim. Mas da existência anterior dele? Falava. Ele acabou assumindo, a partir de 92, ele assumiu para nós que era Kardec encarnado. É mesmo? Umas curiosidades, será que a gente pode perguntar? Pode, se vocês permitirem. Uma curiosidade que eu tenho para saber, se vocês que tinham essa intimidade com o Chico, após o desencarne dele, houveram ou não comunicações de Chico, que isso é uma coisa que sonda o espiritismo, as pessoas falam que uns têm, outros não, né? Eu acho o seguinte, é lógico que quem estava mais próximo dele, claro que teve.
Eu, por exemplo, eu sonho com ele. Eu já recebi 3 mensagens psicografadas por ele, por meu intermédio, mas todas com um objetivo. Não são mensagens públicas, com determinado objetivo. Agora, eu sonho com frequência com ele sempre me dando orientações. Orientações muito precisas, curtas, mas muito e depois tudo que ele falou acaba acontecendo, entendeu? Marlene Nobre também sonhava muito com ele, grande amiga dele. O Bacelli já recebeu algumas mensagens dele, inclusive o livro que eu gosto muito chama-se Doutrina Viva. Para mim é o pensamento de Chico, ali é o Chico. É como se você estivesse conversando com o Chico. Mas ele, para mim, falou o seguinte, que ele escreveria mediunicamente, né, através do Emmanuel reencarnado. Entendeu? Então vocês também acreditam que o Emmanuel já está... Não, acredito não, tenho certeza. Não, isso é bom a gente saber, porque fica virando mito e fantasia dentro das casas espíritas, né? Eles falam assim, ele vive em São Paulo, tem 12 anos, e a gente fala, gente, será que isso procede? Ninguém sabe quem ele é. O Chico avisou para nós que ele reencarnou em 99 e nasceu no ano 2000. Então hoje, só fazer a conta, hoje ele é um garoto de 16 anos. Mas ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe. As televisões costumam especular. Apareceu aí um rapaz, o rapaz tem 20 e poucos anos, não é? Ele tem 16 anos. O Chico testemunhou isso. Eu ouvi isso do Chico, entendeu? Vários, não sou só eu não, várias pessoas que conviviam com ele. O Eurípides, o Vivaldo, Dr. Elias Barbosa, Sônia Barçante, que hoje preside a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, Carlos e a esposa dele, agora fugiu o nome, Carlos Bacelli, com a esposa, quem mais que ele falou sobre o assunto? Várias pessoas ouviram isso dele, porque ele falava de público isso lá no Grupo Espírita da Prece, né? Tem algum caso que o senhor tenha presenciado do Chico, que você tenha presenciado do Chico com o Emmanuel? Vários. Toda reunião mediúnica, o Emmanuel estava lá. Toda reunião, o Emmanuel era o diretor espiritual. Todas as reuniões públicas, o Chico tinha 2 reuniões públicas, sextas e sábados. Começava às 8 da noite, terminava de madrugada. 3, 4, 5 horas da manhã. No final, o Emmanuel manifestava. Primeiro ele recebia as mensagens particulares, né, dos familiares para os seus familiares desencarnados, para os seus relativos aqui na Terra. Eram cerca de 10 mensagens, cada mensagem tinha 100 páginas. Ele ficava psicografado sem parar, 8 horas da noite começava e ia até 2, 3, 4 horas da manhã, sem parar. Depois que ele terminava todas essas psicografias, vinha o Emmanuel. A maioria das vezes, eu diria, 90% das vezes era o Emmanuel que escrevia. Essas mensagens já estão em livros, a maioria delas, né? Às vezes vinha André Luiz, às vezes Bezerra de Menezes, às vezes Menem, às vezes Maria Dolores, mas 90% dos casos era Emmanuel. Como chama o livro que você falou agora mesmo? Perguntas. Doutrina Viva. Plantão de Respostas. Plantão de Respostas. Eu recomendo, é um livro de vários jornalistas entrevistaram o Chico sobre temas da modernidade. Muito bom. Obrigada. Se você puder relatar quais eram as aflições mais íntimas dele? Bom, As aflições mais íntimas dele. as aflições mais íntimas do Chico, eu digo a você o seguinte, o Chico sofreu muito. E os testemunhos maiores dele são os testemunhos silenciosos, que ninguém sabe. Ele dizia que dos piores inimigos que ele teve, esses inimigos estavam dentro da própria doutrina. Por exemplo, quando ele começa a receber os livros de André Luiz, os espíritas, vamos dizer assim, sabem tudo, né? Aqueles que acham que sabem tudo, começaram a fazer comissões que iam a Pedro Leopoldo falar com ele que ele estava obsedado, né? Que ele estava doido, que ele estava vítima de um espírito pseudo-sábio,
Imagine uma cidade nas nuvens. Isso é impossível. Uma vez uma comissão de engenheiros espíritas foi falar com ele. Isso era impossível, ter uma cidade nas nuvens. A pessoa, Como pensa material? a pessoa pensa assim, né? Então foram esses ataques que ele recebeu a vida inteira, desde Pedro Leopoldo, depois Alvorada, dentro do próprio movimento espírita, que o fez sofrer mais. E um dia, inclusive, ele falou comigo assim: olha, Geraldinho, você na sua vida vai sofrer parte do que eu sofri, no seguinte sentido. Uma das suas provas nessa encarnação é passar pela calúnia e pela difamação, dentro da sua família, dentro do trabalho e dentro do espiritismo, do movimento espírita. Eu vou lhe passar uma orientação dos espíritos. Faça como eu fiz a minha vida inteira. Responda sempre. Nunca, primeiro ele falou assim, nunca passe recibo às ofensas. Em segundo lugar, responda sempre com silêncio e com trabalho. Não precisa dizer mais nada, né? Acabou. Você hoje tem consciência que você foi preparado para essa missão que você está nos A minha missão disponibilizando agora, não é missão, isso é uma tarefinha pequena. Não, mas eu acho que é uma missão, eu acho que... Eu brinco que eu sou médium papagaio. Eu só repito o que eu ouvi. Isso não é meu, gente. Eu repito, eu trago. Porque a minha tia-avó falava isso, né? Quando ela se mudou para São Paulo e se integrou no movimento espírita de São Paulo e descobriram que ela era contemporânea e amiga de Chico e Pedro Leopoldo, as pessoas começavam a chegar perto dela como se ela fosse uma pessoa de luz. E ela brincava com as pessoas assim: gente, se virtude fosse mudinha, eu estaria muito bem, que era só tocar no Chico Xavier, né? Passava a virtude para mim. Isso não é coisa que acontece. Mas Chico tinha, mas ele falava dessa falsa modéstia, né? Dessa questão. É. Então eu acho que você faz isso com muita propriedade, com muito amor, com muito carinho, nos sensibiliza. Então eu acho que você foi preparado mesmo para estar aqui falando e falando em outros lugares. Eu tenho uma felicidade de ter a memória das nossas conversas integrais. Né? Eu guardo as palavras dele, né? Eu tento transmitir a palavra que ele utilizou. Você fala, quando a Leca dormiu, Tá certo. você Isso mesmo. Porque tem água nesse Prazer, viu? muito obrigada. Vai com Deus. Não reclama não, viu? Fica à vontade. E Fica à aí a vontade. pergunta é essa, né? Quando você dá essas palestras, você já sentiu a presença? Sim. Isso que eu queria Eu saber, faço. porque Eu o sinto tempo muito todo assim. que você está falando, eu senti uma vibração assim, totalmente... Eu sinto o pensamento dele. Aham. Eu acho que dos altos planos onde ele deve estar, porque o pensamento não tem barreira, né? O pensamento está... Certa vez eu sonhei com ele, logo que ele desencarnou, a dona Neném entrou em choque. Né? Ela era presidente da União, ela já estava afastada da União, porque ela sofreu um AVC e ficou hospitalizada, depois voltou para casa, aí recuperou. Foi curada pelo Chico, gente. Com o AVC, ela ficou metade paralítica. Foi em Uberaba um dia, o Chico ficou com a mão, deu a mão a ela, ficou a noite inteira com a mão dada a ela, dona Neném Aloata. Depois ela volta para Belo Horizonte, até tocar piano ela voltou a tocar. E ela era muito ligada ao Chico, então ela recebeu a notícia do desencarne do Chico pela televisão. E ficou muda, de choque, estado de choque. Foi hospitalizada no Hospital Felício Roxo. E eu sonho com o Chico, nessa ocasião eu trabalhava em banco, chegava muito tarde em casa. Nesse dia tudo acabou cedo. 7 horas da noite eu cheguei em casa e desmaiei, pá, na cama. Até de terno e gravata, eu dormi. Aquele sono assim que incontrolável, né? E aí eu vi o Chico. E o Chico falava comigo assim: Geraldinho, fala com a Neném. Neném foi hospitalizada hoje no Hospital Felício Roxo. Me deu até o endereço. Eu quero que você vá lá. Diga a ela o seguinte. Ela está perguntando onde é que eu estou. Diga a ela que agora eu estou muito mais livre do que quando eu estava no corpo. Porque quando eu estava no corpo, a idade, o corpo envelhecido me impedia de ver as pessoas queridas e amigas. Agora não. Fora do corpo eu vou onde eu quero e eu estou aonde eu quero estar.
com a força do meu pensamento. E responda a ela que eu estou ao lado dela toda hora que ela quer, que ela pede a minha presença. Mas você vai levando para ela um detalhe. Eu quero que você compre uma flor de cujo haste saiam 3 botões. Só o Chico arruma as coisas complicadas. Aí eu acordei com isso, liguei para a casa dela, a santa que trabalhava com ela, já era o quê? Já era umas 10 horas da noite, né? Porque eu fiquei assim, gente, será que eu ligo, será que eu não ligo? Ela era uma senhora idosa, mais de 90 anos, né? E aí eu fiquei naquele dilema e liguei. Quando eu liguei, a santa atende, disse, Santa, tia Neném tá aí, eu carinhosamente chamava de tia Neném. Tia Neném tá aí? Não, Dona Neném saiu. Saiu essa hora? O que houve? Geraldinho, ela passou mal, está internada no Felício Roxo. Aí na mesma hora eu saí para procurar uma floricultura aberta em Belo Horizonte, né? Aí fui achar na Rua da Bahia, naquela época tinha quase esquina com contorno, né? Rua da Bahia com contorno, lá em cima. À esquerda tinha uma floricultura. Aí o primeiro vaso de flor que tinha era uma tulipa. Cara, pra chuchu. Eu achei que você podia arrumar. Brincadeira, gente. Mas a tulipa do caule dela saía 3 botões. Né? Depois eu fui lá no hospital, as sobrinhas me atenderam, Ana Carmela e Cristina. Eu comecei a conversar com ela e contando o episódio, né? Dessa comunicação. Aí ela chorando muito, ela recuperou a voz. Eu entreguei a flor e ela então chorou muito e falou comigo assim, esse era o meu código com o Chico. Qual de nós dois que partisse primeiro ia mandar um caule de flor com 3 botões. Então esse tipo de comunicação tem sempre, né? Mas voltando à reencarnação de Emmanuel, ele mesmo falou comigo que ele escreveria através de Emmanuel reencarnado na Terra. E que a tarefa dele com Emmanuel, no espiritismo cristão no Brasil, só ia terminar no ano 2100. Portanto, o Emmanuel vai viver 100 anos. O Emmanuel reencarnado, que hoje está com 16, vai viver até o ano 2100. Olha quantas belezas nós teremos. Por isso nós não podemos ficar desesperançados, não, que a tarefa continua, né? Muito livre para ler. E que ele, então, quando ele começou, quando o Emmanuel falou com ele, aliás, isso está gravado, gente, numa entrevista do Chico. A primeira vez que o Chico falou na reencarnação de Emmanuel foi em 1973, na TV de São Paulo, não era Record, não, Gazeta de São Paulo, se não me engano, num programa da Hebe Camargo. Ele fala com a Hebe Camargo que o Emmanuel estava se preparando para reencarnar. Depois ele repete o assunto no programa do Gugu, não é? Que o Emmanuel reencarnaria no ano 2000. Enfim, e para nós todos ele falou isso. E aí, ele, quando o Emmanuel fala com ele, das tarefas deles que prosseguiria, não é? No século XXI, o Chico virou para ele e falou assim, mas eu vou gostar demais. Porque aí o senhor vai ver quanto que é difícil ser manja na Terra. Mas Emmanuel não deixou barato, não. Falou assim, pois você, Chico, vai ver quanto que é difícil guiar um médio na Terra. Você acha que essa vida de Emmanuel é muito por essa posição planetária? Exatamente. Mas não tem nada dessa história que Emmanuel vai ser presidente, não, que isso é bobagem. Eu já vi isso na internet, isso é viagem, tá, gente? Para mim, o Chico falou assim, ele será professor. Exatamente. Ou sofressor, como queira. Professor, a tarefa dele do mundo será professor, um educador. Dentro da doutrina espírita será médium psicógrafo. Para a presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, que é até hoje a dona Sônia Barçante, um dia o Chico estava lá na reunião do Grupo Espírita da Prece e saiu do ar, né? Ele pendeu a cabeça assim, a gente já sabia que ele era desdobramento, podia esperar 5 minutos que ele voltava contando alguma coisa, né? E todo mundo respeitava isso. E ela estava lá com ele,
De repente o Chico faz isso, volta daí a 5 minutos, numa alegria esfuziante de alegria. Esfuziante de alegria. E aí ela estava do lado dele e falou: olha, seu Chico, mas conta pra nós o que você está de tão bom, né? Aí ele contou para ela, assim, não, Sônia, eu fui lá no interior de São Paulo ver o bebezinho Emmanuel, que renasceu hoje. Né? Isso ocorreu no ano 2000. Aí ele contou para ela a tarefa dele e tudo, ela ficou muito entusiasmada, perguntou para ele assim: como que nós vamos saber quem ele é? Ele respondeu: pela sua obra. Vocês vão reconhecê-lo pela obra. Sabe? Nós sabemos que ele chegou a carregar o bebê no colo no ano 2000. Numa das visitas dele a São Paulo, ele chegou a carregar o bebê no colo. Você acreditaria que Kardec seria o segundo Jesus enviado? Não. Kardec é um discípulo do Cristo. Não é Jesus, segundo Jesus. Existe na Revista Espírita a previsão do segundo Messias, o Messias do Espiritismo, que viria no mundo regenerado. Isso está na Revista Espírita 1868 e 69. Né? Agora, Allan Kardec é o seguinte: Allan Kardec, e eu acho que é o Chico, porque o Chico confirmou para mim que é ele. Allan Kardec é um dos apóstolos do Cristo. Quem fala isso não sou eu, não. Quem fala isso é Emmanuel. No livro A Caminho da Luz fala assim, a respeito da reencarnação de Kardec, ele fala assim: um dos mais lúcidos discípulos de Jesus baixa ao planeta para dar cumprimento à promessa do Cristo de enviar o Consolador. Né? O espírito de Humberto de Campos, em várias mensagens, não é uma só não, várias mensagens, ao se referir a Allan Kardec, a reencarnação de Allan Kardec na Terra no século XIX, ele se refere o apóstolo que seria Allan Kardec, em outras mensagens, o apóstolo do Cristo, né? Humberto de Campos sempre se refere a Allan Kardec como apóstolo do Cristo. O espírito de Cassimiro Cunha está lá no Mandato de Amor, que eu organizei, editado pela União Espírita Mineira. O espírito de Cassimiro Cunha, ao se referir a Allan Kardec, falando aos espíritos que devem seguir o exemplo de Kardec, ele se refere a Allan Kardec da seguinte forma: Kardec, o discípulo amado de Jesus. Ora, qualquer historiador sabe que o discípulo amado de Jesus é João Evangelista. Né? O João, irmão de Tiago, um dos primeiros apóstolos que ele chama para a tarefa. E tem outro detalhe também. João Evangelista é o único apóstolo, o único discípulo que escreve sobre o Consolador. Nenhum outro escreve. Capítulo 14 do Evangelho de João. Ele fala sobre a previsão do Consolador. E o Consolador que seria o outro Espírito que Jesus enviaria. Né? E o curioso é o final do capítulo de João. Venham, por favor, estudem lá o final do último capítulo do Evangelho de João. A partir do versículo 20, por aí, o que está acontecendo? O que ele está relatando? Ele está relatando a última materialização do Cristo, que está ali conversando com ele. Quando João escreve sobre ele sempre se refere a si mesmo como discípulo amado, ou como discípulo querido. Né? Então, Jesus conversa com ele em materializado. Pedro fica com ciúme. Pedro está lá na beira do lago. Pedro fica com ciúme, porque Jesus está conversando isolado ali com João. Né? E ele vai se aproximando, Jesus o adverte. Ele vem querer saber o que os dois estão conversando. E Jesus o adverte e fala assim, fala com ele mais ou menos assim: que te importa a ti que eu mande que este fique na terra até que eu venha? Se referindo a João. Segue-me tu. Como quem diz, a sua tarefa é uma, a tarefa de João Evangelista é outra. Aí Pedro se afasta
E aí o João Evangelista termina o Evangelho dizendo o seguinte: e os feitos de Jesus foram tantos e maravilhosos que se escrevesse sobre todos eles, nem todos os livros da terra caberiam para conter estes contos. Olha só, o Evangelho de João termina falando em livros. Não é curioso? Evangelho de livros. Nem todos os livros da terra caberiam. Né? Então, é muito curioso tudo isso. Ontem eu participei de uma palestra interessantíssima sobre epistemologia espírita e sobre o espírito da verdade. E o Marco Paulo de Espírito, que ministrou essa palestra, nos revelou uma coisa extraordinária. Que o René Descartes, que trouxe o método científico para a humanidade, né? Foi ele que... pouca gente sabe disso, mas ele teve uma revelação espiritual. Ele teve um encontro com o Espírito da Verdade em 1619. E no encontro com o Espírito da Verdade, ele viu 2 livros. Ele viu um dicionário, quer dizer, foi revelado a ele o seguinte: foi revelado a ele a tarefa dele, que seria a tarefa da ciência, por isso o dicionário, né? E foi revelado a ele que no futuro viria uma pessoa para unir ciência e religião. Mas que essa pessoa escreveria um poema, é um livro de poetas. Olha só que coisa curiosa. Um poema unindo ciência e religião. E vem Allan Kardec, 300 e poucos anos depois, lança o livro dos Espíritos. E ele mesmo, como Chico Xavier, o primeiro livro qual é? Parnaso de Além Túmulo. E o doutor em letras pela Unicamp de Campinas, Alexandre Caroli Rocha, a tese dele de mestrado foi sobre o Parnaso de Além Túmulo. E ele chega na seguinte conclusão: a estrutura teórica e a estrutura de apresentação do livro A Parnaso de Além Túmulo é a mesma estrutura do Livro dos Espíritos, só que em verso. Né? Só que em verso. Com a metodologia científica. A metodologia em poema. Olha só que coisa, né? Eu não sei, dizem, né? Aquele livro há 2000 anos atrás, eles falam que uma das filhas do Publio Lentulus isso era falado né? em Pedro Leopoldo, mas o Chico negou isso, gente, em vida. O Chico negou isso, está no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. É que a gente fica sem saber se é verdade. Não é. Vamos ser sinceros. E o Chico falava isso também, ele falou isso com Peralva. Em 1972, Martins Peralva, que tinha absoluta certeza de ser Allan Kardec, e Dona Neném também, os dois combinaram de escrever o primeiro artigo assumindo a tese de Chico C. Kardec. Isso em 1972. Peralva me contou isso. Então ele escreveu o artigo, Dona Neném endossou e ele publicaria no Jornal Espírita Mineiro em 1972. E ele era o editor do jornal, quer dizer, ninguém mais sabia, era só ele e Dona Neném. À meia-noite, no dia seguinte, o artigo seria enviado para a gráfica. À meia-noite, o telefone toca. Ele atende, era Chico Xavier, no outro ponto da linha. Peralva, meu amigo, tira este artigo que você escreveu do Espírita Mineiro. Quer dizer, ninguém tinha falado nada, olha o Chico, né? O espírito de Emmanuel está aqui me dizendo que este assunto virá mais tarde. Hoje nós estamos à plena tarefa. Se o assunto surgir, vai nos causar confusão. Mas o assunto virá mais tarde. Então Peralva não publicou o assunto e, de fato, 20 anos mais tarde, em 1992, o próprio Chico não só revisou o livro Kardec Prossegue, de autoria do seu amigo particular Adelino da Silveira, como chamou Adelino lá e o casal Gauss, Nena e Francisco Gauss,
que eram editores do Chico, Cultura Espírito União de São Paulo, editora de São Paulo, chamou os dois lá e falou assim, olha, o espírito de Emmanuel está aqui pedindo que vocês publiquem o livro da Adelina em 15 dias. Ainda deu prazo. Então, o livro foi publicado em final de 91, aliás. Em janeiro de 92 veio a lume o livro. E o Chico autografou esse livro para Deus e todo mundo. Só eu recebi 2. Né? E eu jovem, inicialmente, eu nunca acreditei, como jovem de Mocidade Espírita, eu não acreditava que ele era Kardec. Porque você tem uma imagem de um Kardec muito sério, né? Uma imagem, e eu não acreditava. Mas minha família inteira falava comigo que ele era Kardec, por várias e várias razões. Vou citar só uma. A minha família Machado frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. E o Centro Espírita Luiz Gonzaga, a vida inteira, recebeu mocidades espíritas do Brasil inteiro, com violão, com cantoria e tudo mais. E eles iam, cantavam para Chico, cantavam o hino de Sheila, Chico cantava junto. O hino do Dr. Bezerra, Chico cantava junto. O hino da Meimei, o Chico cantava junto. O hino Allan Kardec. Ele abaixava a cabeça, fechava os olhos e ficava mudo. Curioso, né? Aí, e eu tinha muita vontade de perguntar para ele, porque eu convivia com ele dentro da casa dele, eu me hospedava com ele, né? E eu ficava assim, eu ficava me treinando, eu vou chegar de chofre para ele e perguntar para ele se ele era Kardec, se ele é Kardec. Chegava lá, a gente ficava bobo, a verdade é essa. A força moral do homem nos calava. Você não conseguia, a pergunta chegava aqui no gogó, sabe? Não saía para a boca. Porque a presença moral dele era muito forte. A gente se envergonhava às vezes. E aí um dia eu pensei assim, eu vou dar um jeito de perguntar de uma forma que ele não vai se sentir assim na parede. Aí eu falei com ele assim, Chico, posso fazer uma pergunta? Quando ele fazia isso, eu se preocupava, viu? Ele olhava assim por cima do olho. Pode. Aí eu já tremi todo, né? Eu já tremi todo. O senhor pode me dizer onde anda Allan Kardec hoje? Eu fiz uma pergunta justa, né? Aí ele deu uma gargalhada assim para trás, deu uma boa de uma gargalhada, arregalou os olhos e falou comigo assim, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Mas eu não fiquei satisfeito. Porque a gente quer a prova dos nove, né? Porque essa resposta dele, que ele era mineiro, né? Ficava em cima do muro. Nem que sim, nem que não, muito antes pelo contrário, né? Para mim era uma confirmação, claro, mas eu queria ouvir dele. Aí aconteceu do livro do Adelino sair em final de 91. O livro chama-se Kardec Prossegue. Alguém conhece esse livro? Não? Conheço. A partir de amanhã. Esse lindíssimo de caso do Chico. No final, o Adelino assume a tese dele ser Kardec. E a primeira edição do livro era assim, a figura de Kardec em degradê. Que ele me mandou o livro, eu vou lá perguntar. Fui para Uberaba mais que depressa. Eu e ele chegando lá, a gente estava almoçando, só eu, ela e ele, na casa dele. E aí aquela vontade de perguntar se ele é Kardec morreu, porque chegava aqui na garganta e morria. Né? Ele virou para mim e falou assim, Geraldinho, o que você achou do livro de Adelino que eu te mandei? Você acha? Eu achei que foi a expressão da verdade. E ele pergunta, por que... Olha só como ele é Kardec. Ele não ficava satisfeito com 5 ou não. Ele queria saber a razão. Por que você achou isso? Aí eu comecei a contar todos os casos que eu havia colecionado durante toda a minha vida espírita, com familiares, com amigos, com Dona Neném, com Peralva. O caso de Peralva que eu contei aqui, fui contando tudo para ele. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar, gente, uma emoção tão grande, olhando assim para cima, e a emoção foi tão grande dele que eu comecei a chorar também, não sabia nem porquê. E Eliana mais ainda, se derretia em lágrimas. E ele passava a mão direita, a mão esquerda na frente dos olhos
olhando assim para cima e falando assim, é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E chorando, ele se levantou, foi lá no quartinho do lado, buscou outro exemplar. Kardec prossegue, sentou na mesa e autografou para mim de novo. O que é isso? Isso é a chancela, gente. O interessante é a humildade. É humildade. Ele não falou, eu sou o Kardec. Exatamente. Né? Olha só, todo mundo sabe que a história oficial dele é que ele se tornou espírita aos 17 anos de idade, que ele era católico, apostólico romano. E que o casal Hermínio e Carmen Perácio, casal espírita de Belo Horizonte, foi visitá-lo em Pedro Leopoldo quando ele tinha 17 anos, em 1927. E que foi a primeira vez que, nesta encarnação, ele ganhou o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo deste casal. Correto? Essa é a história oficial de Chico Xavier. E ele me fala o seguinte: desde quando me entendo por gente na minha meninice em Pedro Leopoldo, guardo integralmente na memória. Ora, um menino de 5 anos de idade guardar o Evangelho segundo o Espiritismo integralmente na memória? Se não é o próprio codificador, quem é? Não venham me dizer que é médium de Kardec, não. Porque Kardec se utilizou de várias médiums. Se fosse uma médium, não guardaria tudo, guardaria uma parte. Ou uma mensagem, não é? Guardaria uma parte do Evangelho. E a partir daí ele passou a divulgar o assunto. Pediu a Marlene Nobre para publicar, ela publicou na Folha Espírita de São Paulo. Pediu ao Weimar Muniz de Oliveira para ele dirigir a Federação Espírita do Estado de Goiás. Ele publicou na revista Goiás Espírita. Pediu ao Pedro Valente, que dirigia a União Espírita Mineira, que publicasse no Jornal Espírita Mineira. Ele publicou as mensagens que o médium Antônio Baduí Filho recebeu na Cometrim, confraternização das mocidades espíritas do Triângulo Mineiro. Foram 4 mensagens de André Luiz e Hilário Silva falando que ele era Kardec. E o Chico divulgou isso para todo mundo. Gente, por favor, quem tiver criança na evangelização pode piscar, por favor. Brinquedos estão conseguindo mais ficar com as crianças. Gente, muito obrigado, viu?